Essa altura do dia você já deve estar por dentro que Ronaldinho se meteu numa confusão lá no Paraguai. Ele e seu irmão Assis foram pegos com documentos falsos, passaporte e registro civil, que é o nosso RG, paraguaios, devidamente adulterados. Mas eu, José Edgar de Matos e Diego Salgado, repórteres do UOL Sport, vamos te explicar afinal o que aconteceu com Ronaldinho lá em Assunção. O Ronaldinho chegou em Assunção ontem, às 9h05, horário de Brasília. Foi para um hotel e à noite foi detido, tendo que dar explicações do que aconteceu para ele e o irmão dele, o Assis, estarem portando passaportes adulterados, passaportes falsos e também essa carteira de identidade paraguaia. Vale ressaltar que a denúncia veio do pessoal da imigração paraguaia lá do aeroporto, que estranhou o fato do Ronaldinho ter um passaporte paraguaio, mas somente com os números, os números do passaporte foi comprovada a adulteração com o documento que estava nas mãos do Ronaldinho e do Assis. Uma pessoa, um brasileiro, já está preso, e já foi preso antes mesmo de a polícia visitar o Ronaldinho e o Assis lá no quarto de hotel, na suíte presidencial de um hotel no Paraguai que eles estão. Ele é acusado de entregar esse passaporte para o Ronaldinho e para o Assis, e também há duas paraguaias detidas, também acusadas de solicitarem esses passaportes. Exatamente. O Ronaldinho e o Assis, obviamente, pela sua defesa, são declarados inocentes, reforçam a possível até inocência dos dois em relação aos passaportes falsos, e o Ronaldinho está colaborando, é bom a gente ressaltar que ele está colaborando com as investigações. Hoje passou mais de 8 horas depondo para o Ministério Público do Paraguai sobre a situação, e ele vai permanecer, assim como seu irmão, lá no nosso país vizinho para prestar depoimentos, para prestar declarações e colaborar ainda mais com o caso. Só vale uma observação importante sobre esse caso, que é a seguinte: você não precisa de passaporte, você como cidadão brasileiro, para visitar Assunção, para visitar o Paraguai, já que é um acordo dos países do Mercosul, em que no nosso caso brasileiro, só o RG basta para visitar países como Paraguai, como Argentina, Chile, enfim. Então essa é a pergunta do quebra-cabeça, Exatamente. Por que o Ronaldinho entrou no Paraguai com esse passaporte? O que ele alega? Ele deixou o Brasil com um passaporte brasileiro e teria recebido esse passaporte na chegada, quando saiu do avião lá em Luque, no Paraguai, e depois passado pela imigração justamente com esses passaportes adulterados, esses passaportes falsos. O promotor deu uma declaração hoje, deu uma entrevista coletiva. Ele disse o seguinte: que ele verificou que esses números dos passaportes, eles são verdadeiros. Só que são de outras pessoas. Só que são de outras, eles são válidos, mas são de outras pessoas. E esses passaportes foram solicitados em janeiro, justamente, segundo ele, por essas duas paraguaias que estão detidas. E o que acontece é que o Ronaldinho, além de causar um incidente chamativo, já que se trata de uma das grandes estrelas da história do futebol mundial, que está se envolvendo num problema de justiça, o Ronaldinho causou problemas na própria política paraguaia, né, Diego? Exatamente. O diretor de imigrações, ele pediu demissão, renunciou ao cargo hoje à tarde, justamente porque houve, segundo... falta de apoio, diremos assim. O ministro do interior, ele pediu explicações por que ele deixou o Ronaldinho entrar sabendo que o passaporte era falso, e aí criou esse imbróglio todo, e ele pediu demissão do cargo. O Ronaldinho tem um cargo, diríamos, simbólico, do governo brasileiro, Ele foi declarado, no caso, um embaixador do turismo do governo Jair Bolsonaro. Ele foi declarado embaixador do turismo, mesmo com um problema com o passaporte que ele teve. Ele está com o passaporte em dia, mas teve um problema lá em 2018, depois conseguiu devolver o passaporte para ele, justamente perto desse imbróglio. Vale ressaltar também que a declaração do advogado do Ronaldinho foi que ele está chocado com a situação. E ele disse que imaginava que era um presente esses passaportes, ou seja, precisa muita coisa ser esclarecida ainda. Para você ficar mais por dentro, ficar sempre em cima desse caso, por favor, siga acessando www.ol.com.br/sport, que qualquer novidade, qualquer atualização do caso, a gente publica lá para vocês. Uau.